Abra sua Bíblia, vamos lá para o texto de Salmo 52 e vamos então descobrir quem é o homem que gostaria de ser azeitona. Vamos lá, 52 versículo 8 diz assim: Eu, porém, sou como a oliveira que floresce na casa de Deus, sempre confiarei no amor de Deus. Este é Davi. Davi está vivendo novamente um tempo difícil de perseguição, de tirania, de maldade. E ele vai então se colocar numa contraposição a tudo aquilo que ele estava vendo, a tudo aquilo que ele estava vivendo, né? Saul ainda o perseguia, agora ele tinha um aliado. Este aliado estava fortalecido na sua mentira, na sua maldade, na confiança da força dos seus braços, na sua tirania. E quando nós lemos então os primeiros versículos, principalmente até o versículo 5, nós vemos isso. Davi relatando, Davi perguntando, Davi lamentando esse tipo de postura. Olha, por exemplo, o versículo 5. Por isso Deus o destruirá de uma vez por todas. Ele o tirará de sua casa e o arrancará das terras dos vivos. E aí então ele vai fortalecer esse sentimento no versículo 6 de uma postura, de uma atitude diferente para com a vida. E ele termina assim o versículo 7, perdão. Vejam o que acontece aos poderosos guerreiros, que não fazem de Deus sua fortaleza. Confiam em suas muitas riquezas e se refugiam em sua maldade. Enquanto estes têm esse tipo de vida, enquanto estes estabelecem o seu poder na sua tirania, na sua mentira, na sua maldade, estabelece o seu poder na força dos seus braços, na confiança do que ele pode, do que ele faz, eu todavia serei diferente. É como se Davi estivesse dizendo assim: eu estou tendo uma postura diferente, eu estou fazendo de fato uma aliança com Deus. E aí ele diz: eu, porém, não tenho nada a ver com esse estilo de vida, não quero esse estilo de vida para mim, não quero prevalecer desta forma. Eu, porém, sou como a oliveira que floresce na casa de Deus. Antes de expor, então, de maneira mais profunda esse texto, eu quero fazer uma viagem com você nas Escrituras Sagradas, pensando a relação das oliveiras com Jesus. E qual é o papel da oliveira na economia e na cultura judaica. E nós vamos ver então a oliveira presente na história de Jesus em vários momentos e momentos marcantes. Por exemplo, quando Jesus se aproxima de Jerusalém, não no domingo em que nós estamos vivendo hoje, mas um pouquinho anterior a este domingo, quando ele se aproxima de Jerusalém, lá em Lucas capítulo 19, o texto bíblico vai dizer, a partir do versículo 37 a 41, ele está fazendo o sermão profético, ele olha para Jerusalém, do Monte das Oliveiras, e ali ele chora por esta cidade. É ali no Monte das Oliveiras ou nos seus arredores que ele chora, ele lamenta a destruição que virá de Jerusalém. Mas também, quando chega o domingo, esse domingo que nós estamos vivendo, o domingo da Semana do Martírio, domingo que abre a peregrinação de Jesus até a crucificação, ele entra em Jerusalém. É falado a partir do verso 1 do capítulo 21 de Mateus, e nós relatamos esse domingo que estamos vivendo, que antecede a Páscoa, a entrada triunfal de Jesus. A entrada triunfal de Jesus, ela começa nesse domingo, e ele vai até Jerusalém, e ele passeia sobre Jerusalém, ele passeia em Jerusalém, ele vê o que está acontecendo no templo. No final do dia desse domingo, ele sai e vai de novo para Betânia e para os arredores do Monte das Oliveiras. Mas quando ele entra em Jerusalém, o primeiro lugar que ele está é no Monte das Oliveiras. É ali que começa a peregrinação até a cruz. A gente chama esse domingo da entrada triunfal de Jesus, mas nós vamos ver Jesus entrando e saindo várias vezes de Jerusalém. Mas talvez porque é nesse domingo que Jesus então começa a sua peregrinação
até a crucificação. É nesse domingo que ele é aclamado como rei. É nesse domingo, né, que a jumentinha, né, é trazida até ele. É nesse domingo então que os povos e as multidões começam a reconhecê-lo como Messias. Mas é interessante, pare para pensar um pouquinho. Você já pensou, olha para a sua existência, para a sua vida, para a sua realidade. Quando você gosta de alguém, quando você tem uma simpatia por alguém, quando você tem admiração por alguém, tudo aquilo que aquela pessoa faz, até mesmo algo que não seja tão certo diante dos seus valores, você recebe de bom grado. Mas quando você tem uma diferença com alguém, quando você, né, tem um desgosto com alguém, ou quando o seu perfil, né, o seu santo não bateu com o santo do outro, por mais excelente coisa que essa pessoa faça, você recebe com mau grado. E era assim que estava acontecendo com Jesus, né? Os líderes religiosos da época, por melhor ação, por milagres que Jesus tenha feito, talvez por questões de ciúmes, talvez por questões de perda de status, tudo que Jesus fazia e tudo que ele viesse a fazer, eles recebiam com mau grado. Talvez seja assim você também. Você não dá oportunidade para as pessoas. Talvez elas pisaram um dia no seu calo, talvez elas confrontaram você, talvez, né, teve um momento de desentendimento, e a partir daquele momento, qualquer coisa que essa pessoa venha a fazer, mesmo que seja um ato heróico, você não vai receber de bom grado. Pense um pouquinho a respeito disso. Porque foram estes que não receberam de bom grado a entrada triunfal de Jesus, que começa no Jardim das Oliveiras. Mas olha, também nós temos lá em Mateus capítulo 24 e 25, quando nós lemos Jesus fazendo o sermão profético, escatológico dele. Da onde é que Jesus faz o seu sermão profético escatológico? Do monte, do Jardim das Oliveiras. Veja que há muitos, né, fatos em que Jesus se encontra e ele está lá. E um fato muito marcante também, lá em Mateus capítulo 26, versículo 30, né, Jesus está aí prestes a ser julgado, condenado. Tem aquele momento do Getsêmani. Getsêmani, que significa prensa de azeitona. É ali que Jesus vai ser prensado, é ali que ele vai orar, é ali que ele vai expressar toda a sua dor, é ali que ele vai pedir: Pai, se fosse possível, passe de mim esse cálice. É ali que ele vai ter suor e ele vai gotejar sangue no momento de estresse dele. Aonde Jesus está? Na prensa das oliveiras, no Getsêmani, no Jardim das Oliveiras, nos arredores do Jardim das Oliveiras. Mas também vai ser ali. É o que o texto bíblico diz em Lucas capítulo 12, de versículos 50 a 53, que a ascensão de Jesus após a sua crucificação irá acontecer. Mas não é diferente quando nós olhamos para o Antigo Testamento. Por exemplo, Davi, quando está fugindo, né, do seu filho Absalão, o texto de 2 Samuel, capítulo 15, versículo 30, diz que ele foge. E ele vai em direção ao Jardim das Oliveiras. É no Jardim das Oliveiras que Davi vai então se refugiar. Existe uma profecia de Zacarias, dizendo que na volta de Jesus, Jesus colocará o seu pé no Monte das Oliveiras e o abrirá no meio. Olha quantos fatos importantes que estão relacionados à oliveira. Olha quantos fatos importantes estão relacionados, né, ao Jardim das Oliveiras, ao Monte das Oliveiras, aquela região de Israel. E é claro o nosso texto na manhã de hoje. Claro, quando Davi vai dizer: eu não quero um estilo de vida para mim que seja diferente de ser uma oliveira na casa de Deus. Por que é que Davi está querendo dizer, em contraposição, né, a uma atitude hostil, a um tiranismo, a mentira que prevalece, a maldade que subjuga pessoas? Por que é que Davi vai dizer assim: eu quero ser uma azeitona?
Eu quero ser comparado a uma azeitona, eu quero viver como uma azeitona na casa de Deus. É interessante porque Paulo também vai usar essa expressão em Romanos capítulo 9, 10 e 11. E quando chega lá em Romanos capítulo 11, no versículo 16, 17, ele vai falar então que os gentios, eles foram enxertados como ramos na oliveira. E é interessante porque o texto bíblico diz que na oliveira especial de Deus, o apóstolo dos gentios vai dizer assim: alguns ramos da oliveira foram cortados, judeus que não reconheceram Jesus como Messias, e agora esses ramos que foram cortados precisam ser preenchidos, e nós vamos enxertar os gentios na oliveira especial de Deus. E agora os gentios também são chamados de oliveiras que vivem na casa de Deus. Quando nós pesquisamos, a ideia da importância tanto econômica como cultural da oliveira para o povo de Israel, a gente entende por que é que Davi vai dizer: eu quero ser visto como oliveira, eu quero ser visto como uma azeitona na casa de Deus. E aí nós vamos pesquisando, estudando e vendo, por exemplo, que a oliveira, essa planta, ela nasce em qualquer lugar. Você pode colocar ela no meio da pedra, ela vai criar as suas raízes profundas até encontrar água. Aí até quando eu estava pesquisando isso, eu me lembrei, por exemplo, do salmista que fala sobre a corça que anseia pelos rios, ou pelos ribeiros, pelas veias de água. Parece que a oliveira também, você joga uma azeitona seca no meio da pedra, ela vai procurar, ela vai aprofundar a sua raiz até ter água, e ali ela sobrevive. Ela tem um outro nome, é a árvore que não morre. A oliveira, o nome popular dela é a árvore que não morre, por causa dessa resistência. Ela produz raízes profundas, ela é forte, ela é resistente, ela é resiliente. Parece que esse era o sentimento de Davi. Eu quero em Jesus, na casa de Deus, ser forte. Eu quero em Jesus, na casa de Deus, eu quero ser resiliente. Eu quero então ser profundo. Não quero viver de palha, não quero viver só de jargões, não quero viver só de frases feitas. Eu quero mergulhar nas Escrituras, eu quero descobrir o que dela tem de melhor. Eu quero que ela impacte a minha vida. Eu quero ser consolidado como cristão e tendo como alicerce a palavra de Deus. Cuidado se você é um cristão que tem vivido de frases feitas, de jargões, de caixinha de promessa. Isso não é uma vida cristã. Você precisa ser uma oliveira na casa de Deus. Você precisa amar as Escrituras, você precisa investigá-las, você precisa ser lapidado por ela, criar raízes profundas, para que quando as tempestades vierem, você seja forte e resiliente, agarrando-se nos feitos de Jesus e seguro nele. Era isso que Davi estava dizendo. Mas também quando nós vamos entender o processo da prensa da azeitona, nós temos lições preciosas. A azeitona ela é prensada 4 vezes no mínimo. E a prensa, ela é formada por pesos diferentes. Eu me imaginei na academia, é só por imaginação mesmo, porque eu não faço academia, mas eu me imaginei na academia fazendo um exercício para as pernas, ou fazendo um exercício para o ombro, ou fazendo um exercício para o meu bíceps, e a cada performance eu vou lá e coloco um peso a mais. Começo com 5 quilos, daqui a pouquinho eu vou lá e coloco mais 5, daqui a pouquinho eu vou lá e coloco mais 5 e mais 5. Aí eu começo fazendo o meu exercício para os ombros, para os bíceps, para as pernas com 5 quilos e termino fazendo com 20 quilos, por exemplo. A prensa de azeitona era assim que funcionava. Eles primeiro colocavam uma única pedra, um único peso, e aí prensavam a azeitona. Desta prensa, eles tiravam o primeiro óleo. E o primeiro óleo era separado para Deus. O primeiro óleo era o óleo das primícias. Era usado para unção. Quando, por exemplo, Moisés foi ungir Arão, lá em Levítico capítulo 8, versículo 12,
é este primeiro óleo que é separado. Este primeiro óleo é separado para ser usado no templo em adoração a Deus. Esse primeiro óleo era muitas vezes, né, usado para cura. Né? Lá quando nós vemos Tiago, por exemplo, falando que nós devemos, né, orar, chame os presbíteros, ore pelos enfermos e os unge com óleo. Essa é a ideia de que o óleo era um instrumento medicinal, era separado para Deus em adoração, era separado para Deus para ser usado na unção e também na cura de pessoas. Quando Davi fala que ele quer ser uma azeitona na casa de Deus, ele está vivendo, eu quero viver e dar o meu melhor a Deus, as minhas primícias a Deus. Eu quero fazer do domingo dia especial, é o primeiro dia da semana. Eu quero oferecer ele a Deus, eu quero viver com Deus, eu quero viver em ajuntamento. Eu quero fazer questão de estar na casa de Deus com os meus amigos, com os meus irmãos. Começar a semana bendizendo o nome de Deus, adorando a Deus. Eu quero fazer das minhas finanças as primícias. Eu vou separar logo a minha oferta, o meu dízimo. Vou consagrar a Deus, porque Ele merece as minhas primícias. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, né, a festa das primícias, então tudo que se colhia, né, a primeira colheita era oferecida a Deus, porque era o melhor, era a colheita preciosa, o que de melhor tinha. Davi está dizendo, em contrapartida a este povo que vive pela mentira, pela maldade, né? Este povo que vive pela violência, pela intolerância, eu quero viver para Deus, eu quero viver com Jesus, eu quero entregar as minhas primícias a Ele. Assim como o primeiro óleo retirado da azeitona é oferecido a Deus, é separado em adoração a Deus, é separado para a unção. Davi está dizendo que o melhor que ele tem, ele dedica a Deus. Ele não queria dar restos a Deus, ele não queria dar sobras a Deus, mas ele queria dar o melhor dele a Deus. Parece que o Jardim das Oliveiras, e parece que esta semana que nós estamos vivendo, começando hoje, a entrada triunfal de Jesus e a semana do martírio, o caminho da peregrinação, via dolorosa, tudo aquilo que nós conhecemos, é para nos lembrar que eu vivo para dar o meu melhor a Deus. Meu melhor momento, minha melhor idade, o meu melhor horário de um dia, a minha melhor disposição. Comece o dia com uma xícara de café e a Bíblia aberta, onde a sua mente está mais tranquila, onde, né, você está mais disposto. Não quando você chega em casa cansado, esbagaçado, querendo tomar um banho e se espreguiçar no sofá. Ofereça o seu melhor a Deus, porque era isso que Davi estava dizendo. E ele faz isso por causa da confiança que ele tem no amor de Deus. Olha o que ele fala, eu porém sou como a oliveira que floresce na casa de Deus. Assim como Paulo vai falar no capítulo 9 de Romanos, no capítulo 11 de Romanos, no versículo 16 e 17, que os gentios eram como oliveiras bravas. Davi vai falar, eu como oliveira verde, como oliveira brava, quero viver na presença de Deus, porque eu sempre confiarei no amor dEle. Meu desejo é que você obedeça a Deus, não para alcançá-lo, não para ter um mérito com Ele, não para ter um crédito com Ele, mas que você obedeça a Deus porque Ele te amou. Que a sua obediência seja uma resposta ao amor dEle, não um desejo de conquistar o amor dEle. É muito diferente isso. Davi estava dizendo, as minhas primícias serão entregues a Ele. Mas nós também, na segunda prensa, então, colocou a primeira pedra, tirou o primeiro óleo. Coloca a segunda pedra, tira o segundo óleo. O segundo óleo era usado para alimento.
O segundo óleo, então, né, depois que colocava a segunda prensa e tirava uma segunda remessa de óleo daquelas azeitonas, era para alimento. É para que o judeu pudesse então cozinhar, é para que o judeu pudesse então se alimentar. É interessante porque quando nós vamos lá, por exemplo, para o texto de 1 Reis, capítulo 17, versículo 14, vocês conhecem a história. Elias está ali, né, como profeta, e ele tem um encontro com uma viúva, a viúva de Sarepta ou Serepta. E a viúva, né, quer oferecer comida a Elias, e Elias fala assim, olha, faça alguma coisa para mim. E a viúva fala, a única coisa que eu tenho é o que o meu marido deixou lá na estante, lá na prateleira, lá na despensa. É uma botija com um pouquinho de azeite, com um pouquinho de óleo. E aí, aquela mulher vai então preparar o alimento que Elias estava precisando. Mas é curioso, porque aquele óleo que tinha na casa da viúva de Serepta, que o marido havia deixado na botija, e que vai alimentar o Elias, era o da unção. Era o que estava guardado para um momento que talvez aquela mulher precisasse, né, para adorar a Deus. E não é interessante que ela vai usar exatamente aquele que é o de alimento, ou que é de adoração como de alimento, para abençoar o profeta. Por isso que eu digo, quando nós olhamos para a nossa vida cristã, nós não podemos ficar vivendo de caixinha de promessa. Não podemos ficar vivendo de frases de efeito. Não podemos ficar vivendo de jargões. Não podemos ficar vivendo de palavras, né, que venham ser motivacionais. Precisamos nos alimentar. Quando Davi diz, eu quero ser uma oliveira que floresce na casa de Deus, ele está dizendo, eu quero me aprofundar no meu relacionamento com Deus. Eu quero me aprofundar na minha intimidade com Deus. Eu quero estar pronto para alimentar pessoas do quanto que eu estou sendo alimentado. Porque a ideia da viúva de Serepta, quando ela pega da botija do óleo que o marido tinha reservado para unção, para adoração a Deus, e alimenta o profeta Elias, e transforma aquele óleo como se fosse o segundo óleo retirado da prensa da azeitona, ela está dizendo isso. Deus tem me alimentado, e agora eu sou capaz de alimentar outros. É claro que ali nós estamos falando de comida física, mas espiritualize isso na manhã de hoje. A Páscoa é uma lembrança que Deus tem nos alimentado demais. Deus tem nos visitado, Deus tem falado conosco, Jesus tem se mostrado presente, tem nos chamado a atenção, tem colocado as placas de advertência em nossa jornada. Tem pedido, né, para que nós possamos nos aprofundar nele, ter comunhão com ele. Para quê? Para sermos cristãos obesos? De forma alguma. Para poder abençoar outros e ensinar o caminho a outros até Jesus. Para poder conduzir outros a Jesus. Jesus nos fez discípulos para que nós possamos reproduzir discípulos. Discípulo reproduz discípulo. Seguidor reproduz seguidor. E seguidor está sempre querendo uma coisa diferente, está sempre querendo uma novidade, está sempre querendo descobrir algo novo naquilo que não tem e não precisa. Discípulo está sempre ali, seguindo o passo de Jesus, o passo do Mestre. Você tem feito discípulo? Porque discípulo faz discípulo. Não é isso que Jesus deixou, né, como orientação para nós, naquilo que nós chamamos o grande mandamento dele em Mateus? Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Não façam seguidores, façam discípulos. Quando Jesus esteve entre nós, ele teve muitos seguidores e poucos discípulos.
Os seguidores foram caindo pelo meio do caminho. Eu fico imaginando os seguidores quando viram Jesus na cruz do Calvário morrendo. Eles então abaixaram a cabeça e disseram: vamos procurar o próximo profeta. Vamos procurar o próximo ídolo. Vamos procurar o próximo homem que nós vamos seguir. Mas os discípulos ficaram lá. Se para os discípulos já foi difícil, os seguidores, no momento da cruz, viraram as costas e foram procurar um novo ídolo. Interessante, essa semana foi compartilhado comigo. Uma atriz colocou aí, postou, talvez você saiba de quem eu esteja falando, de que ela é apaixonada por Jesus. De que ela é apaixonada por Jesus, mas tem muita dificuldade com os fãs de Jesus. Foi mais ou menos isso que ela disse. Como se ela estivesse dizendo assim: Jesus eu quero, aqueles que seguem a Ele, não quero. Jesus eu quero, a igreja de Jesus eu não quero. Talvez porque de fato ela esteja certa. Nós temos mais seguidores do que discípulos. Nós temos mais fãs de Jesus do que discípulos que estão prontos a se aprofundarem, prontos a dizer tudo por Ele, nada por mim, prontos a abdicarem do seu conforto, dos seus desejos, dos seus anseios, para viver por Jesus. A ideia de tudo abandonado por causa de Jesus, a ideia de ter a predisposição de dar a vida por amor a Ele. Parece que os seguidores não têm essa predisposição. Os seguidores vão até a vírgula, até a página 2, os discípulos prosseguem. Quando Davi está dizendo assim: ei, eu quero ser uma oliveira, eu quero ser uma azeitona na casa de Deus, Davi está dizendo assim: eu quero poder alimentar pessoas. Eu quero poder abençoar a vida de pessoas. Eu quero poder transmitir o que eu já sei, o que eu já aprendi, o que eu já vivi. Eu quero continuar me alimentando e me aprofundando para poder ter o que oferecer às pessoas. Quando Davi diz: eu quero ser uma azeitona de Deus, ele está dizendo: eu quero estar pronto para alimentar pessoas. Eu quero estar pronto para dar o meu testemunho. Eu quero estar pronto para evangelizar. Eu quero estar pronto para se contrapor ao pensamento deste século. Eu quero estar pronto para apresentar Jesus. Eu quero estar pronto para anunciá-lo, para que as pessoas o vejam na minha vida, para denunciar o pecado, para que haja arrependimento e as pessoas possam voltar-se a Jesus. Ser azeitona na casa de Deus é estar pronto para alimentar vidas. Alimentar um mendigo que está ali, escravizado pelo pecado. Alimentar o adicto que está escravizado pela dependência, quer seja química, quer seja de jogo, quer seja de pornografia. O azeitona na casa de Deus é aquele que está pronto para ir ao encontro do casal que está por um fio para se divorciar. Está por um fio para entrar no adultério. O azeitona da casa de Deus, ele olha para o mundo e ele diz assim: aonde eu posso ser útil? O que eu posso fazer para alimentar os meus vizinhos? O que eu posso fazer para alimentar os meus familiares? O que eu posso fazer para alimentar o meu par lá na empresa? O meu amigo na faculdade? O meu amigo no ensino médio? O meu amigo na escola? Porque os azeitonas de Jesus, eles se alimentam para abençoar a vida de outros. Quando Davi diz isso, ele está pensando: usa-me, Senhor. Por onde eu for, eu quero abençoar a vida de pessoas. Mas a terceira pedra que é colocada na prensa da azeitona, ela é usada para iluminação. É aquele óleo que nós colocamos na lamparina. Não tinha energia elétrica, não tinha a maneira de acender uma luz se não fosse por lampião, por lamparina, qualquer que seja o nome aí que você conhece, você que é do interior, que talvez teve que usar muitas delas, um momento da sua história, e você tem que colocar aquele óleo que alimenta a chama e que ilumina um território. Então, prensava-se, o primeiro óleo era para Deus, segundo óleo para alimentação, terceiro óleo era para então usado para iluminação. E como é interessante nós olharmos, por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 16, quando o próprio Senhor Jesus vai dizer que os teus feitos, que as tuas obras
possam iluminar, né? Possam clarear o caminho das pessoas. Olha o que o texto bíblico diz, lá em Mateus capítulo 5, versículo 16. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvam seu Pai que estás nos céus. Abra caminho para que as pessoas possam reconhecer e ver Jesus. Você tem sido uma azeitona de Jesus. A sua vida tem brilhado, tem chamado a atenção de outras pessoas. Qual foi a última vez que alguém perguntou para você? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Tem acompanhado aí seu estilo de vida, tem acompanhado aí suas postagens, tem acompanhado aí a sua maneira de proceder. Você é um crente? Você é um seguidor de Jesus? Qual foi a última vez que alguém perguntou a você se você era um seguidor de Jesus? Sua luz tem brilhado, a luz de Cristo tem brilhado sobre a sua vida. Quando Davi diz, eu quero ser uma azeitona de Jesus, ele está dizendo assim, eu quero que minha vida brilhe. Porque a partir do momento que minha vida brilhar, eu vou poder alimentar. A partir do momento que eu alimento, a minha vida está brilhando. E eu continuo fazendo novos discípulos. É interessante nós olharmos então para esse texto de Mateus e perceber que aquilo que nós fizermos, as nossas boas obras, deve ser uma maneira de apontar para Jesus. Vai brilhar as nossas vidas, irão brilhar através das nossas boas obras, para que Jesus seja visto, reconhecido, e a Ele, né, nós possamos direcionar pessoas. Mas vocês se lembram do texto que está lá em Mateus, no capítulo 25, versículos de 1 a 13? Mateus capítulo 25, de 1 a 13, vai falar a respeito das 10 virgens, que precisavam de óleo para manter então a luz acesa até que o noivo chegasse. E vocês se lembram da história? Se não se lembram, por favor, depois você vai lá em Mateus capítulo 25 e leia essa história. Porque ela também é uma parábola que pode ser falada a respeito do final dos tempos, onde nós devemos estar preparados para o dia do Senhor. E aquelas virgens foram pegas de surpresa, porque não se prepararam. A ideia de iluminação não é apenas a ideia de apontar a direção de Jesus para as pessoas, mas também a ideia de prontidão. Como que você tem se preparado para o grande dia que nós estamos aguardando? O dia em que Jesus vai colocar o pé no Monte das Oliveiras, vai dividir aquilo e acabou. Estaremos com Ele para sempre nos céus. Estaremos com Ele para sempre na eternidade. Como você tem vivido este treinamento dos céus aqui na terra? Gosto muito de usar essa expressão que eu aprendi com o pastor Salovi, num culto de quarta-feira aqui no santuário. Quando ele disse, pastor, a igreja, o que nós estamos vivendo aqui, é um treinamento para aquilo que nós vamos viver na eternidade. Como tem sido o seu treinamento? Você tem estado alerta? Você está pronto para iluminar a vida de pessoas ou apontar o caminho para pessoas, mas você também está preparado para o grande dia, o dia do Senhor, quando Ele virá buscar a sua igreja e nos levará para viver com Ele para todo sempre? Só com caixinha de promessa não dá. Só com jargões, frases feitas e de efeitos não dá. Esteja pronto, porque Davi estava dizendo, eu quero estar pronto para me encontrar com o meu Senhor. E o pronto não é a perfeição. O pronto é a segurança de uma vida diária, gostosa, profunda com Jesus. Mas havia a última pedra que era colocada. E na última pedra, o peso era grande. E as azeitonas já estavam só bagaço. E ali então era exprimido também o caroço da azeitona. O caroço, sabe aquele que você joga no lixo? Aquele também era exprimido. Você já compra azeitona sem caroço. Preguiçoso. Estou brincando.
Eu também compro azeitona sem caroço, é muito melhor, né? Mas sabe aquele caroço que você joga fora, ou que você nem compra mais com ele? É feito um bagaço, né? Do que sobrou da azeitona com o caroço, e aquilo lá é feito uma pasta. E esta pasta era usada para fazer sabão. Esta pasta era usada para fazer sabão. Como é interessante, né? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Vamos lá de novo para Mateus. Quero ler com vocês o versículo 8 do capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 8 diz assim: felizes o que tem coração puro, pois verão a Deus. Abra comigo também a sua Bíblia, aí em Salmo mesmo. Eu quero que você leia comigo o Salmo 24. Salmo 24, versículos 3 e 4. Leia comigo este Salmo. Salmo 24, versículos 3 e 4. Vou achar aqui. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Veja o próximo versículo. Somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e nem juram em falso. Qual é o apelo, tanto do salmista, quanto Jesus falando no Sermão do Monte? Qual é o apelo? Qual é o apelo da quarta prensa que a azeitona sofre para produzir sabão? É a ideia de santidade. A oliveira, o jardim, as árvores, né, para a cultura judaica, também tinha este viés de lembrá-los que eles precisavam estar sempre se purificando. Eles precisavam, né, se limpar, eles precisavam viver em santidade, eles precisavam fazer coisas que agradassem a Deus e não entristecessem o coração de Deus, não atacassem a sua santidade, não atacassem, né, a sua pureza. Davi, ao dizer: pai, eu quero ser diferente destes, se esses são maldosos, se esses amam mais as mentiras. Olha o versículo 3 do nosso salmo em questão, 52. Ama o mal mais que o bem, e fala mais mentiras que verdades. Ama o mal mais que o bem, e fala mais mentiras que verdade. Eu não quero isso para mim, pai. Eu quero ser uma azeitona de Jesus. Eu quero ser uma azeitona na casa de Deus. Eu quero viver em santidade. Eu quero que de fato o teu Espírito, o teu poder possa me transformar, me limpar, me lavar, né? Agora nós que temos a presença doce do Espírito Santo de Deus, né? E Ele é o agente santificador nas nossas vidas. Por isso que Ele chama Espírito Santo. Porque é o Espírito de Deus que nos santifica. A ideia de santo não é apenas porque Ele é santo, mas porque Ele é o nosso agente santificador. Ele é o nosso agente que nos lembra, né, do pecado, da justiça, do juízo, do pecado que temos cometido contra Deus, da justiça que somente Jesus pode promover em nossas vidas, e do juízo que Jesus nos liberta. O papel do Espírito Santo é nos consolar, sim, né? Mas também o papel do Espírito Santo é trabalhar a santidade em nossas vidas. Davi está dizendo: pai, eu quero ser santo na tua casa, eu quero ter mãos limpas, eu quero ter coração puro, eu quero poder chegar diante do Senhor, né, em santidade, não em perfeição, em santidade. Por isso arrependimento é um elemento essencial na vida de um cristão. Se você não tem se arrependido dos atos que afrontam o coração de Deus, tem alguma coisa errada com você. Você precisa chorar todos os dias pelos seus pecados. Bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. A ideia do Sermão do Monte, quando Jesus diz bem-aventurados que choram, não é os que choram porque foram mandados embora, não é os que choram porque receberam uma notícia ruim, não é os que choram porque perderam um amigo, não é os que choram porque tiraram uma nota ruim na prova, não é os que choram porque o namoro terminou. Não,
Bem-aventurados que choram, ali a ideia daqueles que são penitentes diante do seu pecado, aqueles que reconhecem a sua miséria, aqueles que olham para a sua vida e dizem: eu sou um pobre miserável, ainda que eu tenha a graça de Deus sobre a minha vida. Se você não tem chorado pelos seus pecados, tem alguma coisa errada, porque, como eu já tenho dito, quanto mais próximo de Deus eu chego, mais vontade de chorar eu tenho. Quanto mais próximo de Deus estou, mais pecador eu me sinto, mais imundo eu me sinto, mais indigno eu me sinto. Quanto mais longe de Deus eu estou, mais bonzinho eu me acho, mais honesto eu me sinto, mais pronto para a vida eu me sinto. Davi está dizendo: Pai, eu quero ser uma oliveira em tua casa, porque eu quero me santificar diariamente, eu quero me purificar diariamente, eu quero ser impactado diariamente pela tua palavra, eu quero estar cada vez mais próximo do Senhor e cada vez me sentir mais indigno, eu quero chorar mais pelos meus pecados, eu quero me arrepender mais das minhas mazelas, eu quero chorar mais todas as vezes que eu tropeço naquela mesma pedra que é colocada no meu caminho. Eu não quero me conformar com o meu estado de pecador. Eu quero me parecer mais com o Senhor, mas nunca querer ser o Senhor. Porque santidade está relacionada à saúde. O crente em Cristo Jesus deveria ser o homem mais saudável sobre a face da terra. O crente em Cristo Jesus deveria ser o homem mais saudável na sua mente, na sua alma e no seu corpo. Porque santidade está relacionada à saúde, santidade está relacionada à liberdade. Liberdade de dizer sim para o que tem que ser dito sim, liberdade para dizer não para o que tem que ser dito não. Com tranquilidade, sem ficar se remoendo, sem querer aprovação, aplauso, sem jogar para a plateia, porque a nossa plateia, o nosso único espectador continua sendo Jesus, é Ele que eu quero agradar, é para Ele que eu quero viver, é por Ele que eu quero andar. Ele é o nosso único espectador que deve ser agradado. Ele é o nosso único espectador de qual nós queremos e torcemos e lutamos para tirar os aplausos da vida. Isso é santidade. E Davi, quando está então olhando para aquele momento da sua história, este salmo é um retrato de 2 Samuel capítulo 22, depois você vai lá para 2 Samuel e lê, você vai entender por que Davi escreveu esse salmo. Ele diz: eu, porém, diferente desses que prevalecem pela mentira, pela maldade, diferente destes, olha o versículo 1 do Salmo 52, porque conta vantagem de seus crimes, esses que estão contando vantagem dos seus crimes, diferente destes, eu quero ser uma oliveira que floresce na casa de Deus. Eu quero viver em santidade, eu quero viver em pureza de coração, em pureza de propósitos, em pureza de intenções, com pureza de intenções. É este que eu quero ser. É para Ele que eu quero viver. E a minha oração na manhã de hoje é que você possa entender que você precisa ser uma azeitona de Jesus. E buscar a santidade em sua vida. A semana de Jesus começa, não é muito fácil. Sexta-feira vem aí. É o dia de chorarmos. Ele é crucificado. Mas o domingo também vem aí. E logo cedinha, ele vai ressurgir dos mortos. Ele experimentará da ressurreição. Cristo vive, aleluia. Mas a semana dele não começa fácil. E a semana dele começa no Getsêmani. A semana dele começa na prensa da azeitona. E ali a gente vê Jesus como uma oliveira de Deus, como uma azeitona de Deus, sendo prensado e evidenciando os 4 olhos, ou
os 4 momentos de quando o óleo é retirado da azeitona em sua própria vida. Se o primeiro óleo é referente a Deus, é a primícia, olha o que Colossenses, capítulo 1, versículo 20 nos diz. Vocês se lembram daquela doxologia tão linda de Colossenses, capítulo 1, que começa lá no versículo 15, falando sobre, todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, nada do que veio a existir, viera, se não fosse por Ele. Mas olha o que ele fala no versículo 20, Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Olha o que o texto bíblico diz. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Ou seja, a morte de Jesus na cruz tem como primícia Deus. Foi em obediência, foi em amor a nós, em obediência ao Pai. É ali no Getsemane, na prensa da azeitona, que Jesus começa então a evidenciar que a vida dele tinha como, em primeiro lugar, a Deus. Eu vou apontar sempre para Jesus. Jesus apontava sempre para Deus. Jesus vivia apontando a sua vida para Deus. E nós vamos viver a nossa vida apontando para Jesus. Jesus, nesse texto de Colossenses capítulo 1, 20, esse texto nos lembra que Jesus foi a primícia de Deus para a salvação dos homens. Ele é o óleo que foi retirado da azeitona. A primícia de Deus para a salvação dos homens. Mas o texto bíblico também vai dizer, lá em João capítulo 1, versículo 1, você conhece muito bem, que ele era a palavra de Deus, o Logos de Deus. Como é gostoso nós sabermos isso, né? Esse sentimento de João. E no princípio e no começo, ele estava com Deus. Ele era Deus. A ideia então de que Jesus era a palavra, o Logos de Deus. Mas também é interessante nós pensarmos logo em seguida, quando nós olhamos lá em João capítulo 6, versículo 35, o texto bíblico vai dizer que ele é também o nosso pão da vida. É Ele quem nos alimenta. Lá no Getsemane, na prensa da azeitona, ele estava derramando também o segundo óleo, para nos lembrar que ele é a palavra de Deus, ele era o Logo de Deus. No princípio ele estava com Deus, no princípio ele era Deus. E ele vai em 6,35 dizer, eu sou o pão da vida. Vocês estão esperando o maná? O contexto de João capítulo 6, ele vai remeter os seus ouvintes judeus ao deserto, quando Deus mandava o maná, e agora Jesus vai dizer, eu sou o verdadeiro maná, eu sou o pão da vida, eu quem os alimento diariamente. Lá na prensa da oliva, Jesus derrama o segundo óleo, lembrando-nos que é Ele quem nos alimenta, Ele é o pão da vida. Mas também, lá no Getsemane, na prensa da azeitona, em João capítulo 8, versículo 12, Ele vai dizer, eu sou a luz do mundo. A terceira prensa, a terceira pedra que foi colocada lá sobre os ombros de Jesus, Ele derrama o óleo que ilumina o mundo. Como é interessante nós vermos que Ele não é apenas o pão da vida, mas Ele é a luz do mundo. Mas eu quero que você leia esse texto comigo. Efésios, capítulo 1, versículo 7. Esse texto vai falar então a respeito do quarto óleo que Jesus vai derramar. Ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Foi no Getsemane que Jesus foi prensado, que Jesus foi esmagado e preparado para derramar o seu sangue para a purificação dos nossos pecados. Por isso, 1 João, capítulo 1, versículo 9, vai nos lembrar isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar
de toda injustiça. Davi queria ser uma oliveira na casa de Deus. Jesus foi uma oliveira na casa de Deus. E você? Você quer ser homem azeitona também? Você quer ser uma mulher azeitona? Tem gente querendo ser mulher, homem ou de outros tipos. A Bíblia nos convida a sermos oliveiras na casa de Deus. Davi vai terminar o seu sentimento assim. Olha o versículo 9. Eu te louvarei para sempre, ó Deus, por aquilo que fizeste. Por aquilo que fizeste, não por aquilo que fará. Confiarei em teu bom nome, na presença de teu povo fiel. Como se Davi estivesse tentando trazer à memória quantos israelitas estavam fielmente sobrando naquele momento. Sabe aquele mesmo sentimento que houve do profeta Elias, que quando Paulo vai falar no capítulo 11 de Romanos sobre os gentios serem oliveiras bravas, ele vai falar também sobre o profeta Elias, dizendo assim, olha, você não pode ser como judeu igual Elias, que quando estava na caverna achava que havia sobrado apenas ele, mas Deus vai lembrá-lo que ele havia separado 7.000 homens, 7.000 judeus fiéis a Deus, como se Davi estivesse dizendo, Pai, eu sei que eu não sou o único que quero ser oliveira em tua casa, eu sei que eu não sou o único que eu quero florescer na sua casa, eu quero me ajuntar àqueles que também querem ser azeitona de Jesus nesse tempo, e vamos juntos compor um grande exército de pessoas que estejam prontas, como o próprio texto bíblico nos diz, a adorar a Deus e fazer dele o primeiro lugar das nossas vidas, a fazer de Jesus a primícia dos nossos dias e a dar o nosso melhor a ele. Vamos nos juntar às outras azeitonas de Jesus para que possamos alimentar este mundo, levar esperança para este mundo, levar conforto para este mundo, levar então a salvação para este mundo. Mas eu também quero me juntar àqueles que são azeitonas como eu, aqueles que decidiram ser oliveiras em tua casa, porque eu quero estar preparado, e eu quero que as minhas boas obras apontem para Jesus, e eu quero me juntar com esses para fortalecer a santificação. Eu quero encorajar aqueles que estiverem desanimando, eu quero ser encorajado quando eu estiver desanimando, porque eu quero estar junto de um povo santo, para fazer mais discípulos que queiram ser santos, e assim nós mudarmos toda a história da humanidade. Eu entendo porque Davi quer ser uma azeitona de Jesus. Eu entendo, porque Jesus, ele se colocou na prensa da oliveira, na prensa da azeitona, para me lembrar na manhã de hoje, que Páscoa, que Jardim das Oliveiras é o lugar onde nós temos a segurança de uma vida profunda com Jesus. Eu faço um convite a você na manhã de hoje. Vamos aí, encher o nosso chat de interação. Eu quero ser uma azeitona de Jesus. E você? Qual é o estilo de vida que você tem procurado ter? Qual é o estilo de vida que você quer que a sua família tenha? A Páscoa é a lembrança que tudo começou. A história de Jesus, a vida de Jesus, começa no Jardim das Oliveiras. E a história de Jesus, a vida de Jesus, termina no Jardim das Oliveiras. Um lugar que tanto para a economia quanto para a cultura judaica era muito importante, mas jamais deixou de apontar para o Deus de Israel. Um lugar onde a vida floresce, lugar onde a resiliência acontece, um lugar onde a morte é vencida, porque esta é a árvore chamada oliveira. Raízes profundas até achar água. Invencível, ela não morre.
e é onde nós podemos viver com Deus.